Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, diante, Senhor, do altar da tua misericórdia, entregamos nossas vidas, rogando, amado Cristo, tuas bênçãos para este encontro. Que teus espíritos amigos, anjos amigos aqui estejam, Senhor, e possa abençoar esta casa santa, que é o templo sagrado do teu amor, na evangelização de almas e de espíritos. De todos aqueles, Senhor, que de onde vier e como vier, possam encontrar e receber, Senhor, a tua paz, o teu amor, o conforto para as tribulações do coração e a luz sagrada para dissipar as trevas que obscurece, Senhor, o equilíbrio da mente. Como náufragos somos sem ti, Senhor, mas tu és o farol e o porto seguro que nos acolhe e direcione. Amado Jesus, abençoai o lar, a família, os familiares de todos que aqui se encontram, Senhor. E se houver forças negativas, ocasionando no lar as perturbações, por misericórdia, Senhor, que teus anjos amigos possam ir de encontro a estes lares e convidar os irmãos que fomentam a discórdia, a desunião, os processos excessivos, aqui, Senhor, serem atraídos, trazidos, e que possamos acolhê-los como irmãos. Amado Cristo, abençoai os trabalhadores desta casa santa. Somos aprendizes do teu evangelho, servos dos teus servos, que possamos fazer a tua vontade, espelhar, Senhor, a tua santa imagem. Iluminai o alimento que queremos tomar e servir, e que este alimento seja também precioso medicamento. Cubra de bênçãos as mãos de todos aqueles, Senhor, que de alguma forma participaram para que, Senhor, este alimento se concretizasse. Abençoai-o, Senhor. Estenda tuas mãos santas neste caderno de prece, todos os nomes que aqui se encontram. Aonde estiverem, receba a visita de um anjo amigo, fortalecendo-os, amparando-os, acordando e dando, Senhor, as condições de buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas acima de tudo, Senhor, naquela que professaram as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, em cada recipiente, na necessidade e na individualidade de cada irmão, amado Jesus, estenda tuas mãos, e assim como transformastes água em vinho nas bodas de Canaã, transformaste essa simples água no mais precioso medicamento, Senhor. E ao passar nas feridas e dores ou ingerir, possam assim encontrar a melhora, a cura do corpo físico e espiritual, pois transformam-se em águas fluídicas. Remédio santo bendito, nosso Senhor Jesus Cristo. Que tuas bênçãos santas e sagradas, amados, possam se estender sobre a colônia Santa Maria. Colônia de refazimento e expurgo, Senhor, dos erros do passado. Possam ali os irmãos encarnados e desencarnados serem abastecidos com a tua santa energia de resignação e paz. E essas energias se estendam aos hospitais, às creches, aos asilos, presídios, orfanatos e manicômios. E onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá se faça e lá esteja a tua presença de luz. Amado Cristo, abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos compreender que somos todos irmãos. Um Deus único, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão, e que possamos assim nos unirmos na prática da caridade e transformar, Senhor, a fraternidade numa personificação do teu amor na face da terra. E assim caminharmos juntos, Senhor, em rumo à regeneração. Iluminai, Jesus, nosso país querido, que passa por tantas turbulências, que passa por tantas inversões de valores e de verdade, Senhor, por misericórdia. Abrandai, Senhor, o coração e a mente dos governantes, concedendo a intuição e a lembrança dos compromissos assumidos ainda no mundo dos espíritos, quando preparavam e faziam os planejamentos para o processo reencarnatório, rogando a Ti, ó Jesus, que pudesse reparar o mal e não aumentar os débitos, fazendo o Senhor as inversões de valores e de verdade.
Rogamos, amado Cristo, que possa estender essa santa energia sobre toda a humanidade e a paz possa reinar. Principalmente rogamos pelos países que encontram em conflitos bélicos, pacificar os corações, dê a luz da verdade, Senhor. Fique em nós, Jesus, hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, de prece, de fraternidade. Centro Espírita, Recanto da Paz. E temos como única finalidade o Evangelho de Jesus. A evangelização em nome de Cristo por Cristo. Não há outro propósito, não há outro motivo. E só há um caminho para que a gente compreenda. Não existe outro caminho para o encontro e a salvação da humanidade com Cristo. Nós estamos passando, e isto de uma forma muito oculta no campo das informações, mas vivida, sentida na individualidade de cada ser. Uma síndrome do pensamento acelerado. SPA. Quase ninguém está dando muita atenção por essa situação. Desde criança, eu estaria contido, não estou, porque eu estou fora dessa estatística, né? Apesar que eu tenho um pensamento muito acelerado, né? Mas estou fora porque a vida daquela época não ofertou tantas facilidades quanto se tem agora, e nem tanta proteção. Então, nós sabemos que de 30 anos para cá aumentou-se a competitividade, e aqueles que passou a ser pais, tendo filhos, isso não é uma conta fechada, não é 30 anos exato, é 40, é 30, é 20. Passou, então, a ter ali uma maior proteção aos seus filhos, uma super proteção e uma forma de criar, de educar, acelerando os pensamentos através de eletrônicos e diminuindo os esforços físicos. Não é? E então foi se habituando, e essas criaturas que foram chegando à Terra, não é? E vieram já com uma capacidade energética neuronal, psíquica, mais avantajada, com maior capacidade de interpretação e aceleramento do pensamento. Né? Nós sabemos que, na minha época, quando uma criança tinha 2, 3 mil informações por dia, pensamento era muito. Hoje é uma média de 90 mil informações. Então, daí já dá para saber. Então, criou-se uma sociedade extremamente inteligente, extremamente com pensamentos acelerados, com capacidades de administração de computador, celular. Esses dias eu vi uma pessoa que eu fiquei encantado com ela, falei assim, poxa, essa tinha que ser estudada. A pessoa estava numa bicicleta, segurando, empurrando outra, sozinho, pedalando e teclando no celular. Você acredita nisso? E eu parei. Eu estava de moto, eu parei e fiquei olhando. Eu vi ele uns 3 quarteirão fazendo isso, pedalando, empurrando a bicicleta e teclando no celular. E a bicicleta, sem colocar a mão no guidão da sua bicicleta, a mão estava no guidão da bicicleta que estava vazia, que ele estava levando para determinado lugar. Então nós estamos vendo essa capacidade extraordinária, né? Eu sou daqueles que faz para pentear o cabelo, eu tenho que pensar na mão que vai segurar o cabelo depois, né? A pessoa está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, ela está plugado, está conversando com você, que ela sabe que o outro está falando lá, o que está fazendo ali, então está plugado. Então isso está acontecendo um processo, uma problemática ali muito grande. O síndrome do pensamento acelerado, ele tem, então, efeitos. E os efeitos são a aceleração do batimento cardíaco. Os efeitos são a insônia, o cansaço físico, os fatores de desarmonia emocional. Então, quando a pessoa tem uma capacidade de assimilar e dominar quase tudo no campo do pensamento ali, no campo
do raciocínio lógico, mas ele não consegue assimilar um não no coração dele. Então, a criatura fica atrás emocionalmente. Nós nunca na face da Terra viu tantos suicídios entre jovens. Nós nunca na face da Terra nós vimos tanta depressão em jovens, tanto infarto, tanto aneurisma cerebral e tantas alienações mentais através de fuga das drogas. Drogas essas que sempre vai se aprimorando, e tem aquelas drogas que até são convencidas que não fazem mal algum. São os cigarros sem nicotina, são os cigarros eletrônicos, e aí vai. São as cervejas sem álcool, né? E vai ali, né? E tem aqueles que, alguns até bebem tequila com morango e limão e água tônica, falando que não faz mal, né? Outros tomam pinga com catuaba, pinga com guaraná, né? Pinga com raiz amarga, que é bom para o fígado. Você está entendendo aí a capacidade do ser humano? Então, nesse processo, ele pode fingir que nada está acontecendo. Só que ele é uma bomba atômica, um relógio que está explodindo por dentro. As ansiedades, as fragilidades psíquicas e emocionais, os distúrbios de pensamento, de sentimento e de personalidade. E para isso tudo só existe um caminho. Não existe dois caminhos. Existe, é lógico, ali um pouco a necessidade de atenuar um subterfúgio, uma válvula, né, para poder aliviar essas tensões, enquanto a pessoa vai adquirindo as forças dentro do seu eu, o autodomínio. Né? Então, esses são os tratamentos alternativos. Né? Então, a medicação, quando chega num estágio descontrolada, mas não pode colocar a medicação como muleta, né? E as pessoas, para encontrar essa verdade, para encontrar esse caminho da verdade, ela tem que vencer a si mesma, modificar seus paradigmas e fazer uma nova reconstrução, né, de pensamento, de sentimento, de atitudes e de hábitos. Para isso necessita encontrar com Jesus Cristo. Não o Cristo crucificado, mas o Cristo ressuscitado. Hoje o Deus é o médico. Jesus Cristo é a farmácia, os laboratórios. Compreende? Esses são ilusões. Porque esses aí, eles vão ajudar, mas não vão resolver. Só há um caminho. E esse caminho é o que o Alexandre vai falar para nós dois. Né? Esse é o caminho. Ela que vai nos mostrar esse caminho, através da Bíblia Sagrada. Vamos descobrir juntos esse caminho? E se quiserem caminhar juntos, né, podem ter certeza. Há 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, eu escolhi entrar nesse caminho. Digo a vocês, não há facilidade. Mas existe esperança. E o resultado é inevitável. Não tem dois resultados, só existe um. Temos um grande inimigo a vencer. Somos nós mesmos. As nossas escolhas. Esse é o primeiro a vencer. A primeira coisa que tem que fazer é jogar o saco da desculpa fora. Né? Saco da desculpa fora. Aí, sem desculpa, nós temos que encarar a razão face a face. Encarar Deus face a face. Encarar a fé face a face. E encarar a situação real face a face. Compreende? Quando eu vejo, só para te entregar, quando eu vejo a nossa sociedade, o Brasil, caminhando para uma ilusão, eu estou até com medo de falar que eu sou homem. Ser homem agora virou um crime. Antes eu chegava no açougue, né? Vamos comprar um peitinho de frango, né? Chegava lá e falava assim, ô macho, me dá um quilo de peito de frango aí. Eu não posso falar isso mais. Eu cumprimentava a mulher, falava, ô mulher, como você está hoje? Bom dia. Isso hoje é ofensivo. É ofensivo. Esses dias agora eu fui fazer um teste, perguntei, o que é homem e mulher? Aí foi falar, Jesus Cristo, aí foi que me respondeu. Jesus Cristo chamou a sua mãe de mulher, mas hoje isso se torna ofensivo. Compreendeu? Aí me respondeu. E nós estamos vendo o nosso país vivendo essa inversão de valores. Então gosta-se mais de uma coisa, modifica-se mais outra, e passa ali a ter discussões inúteis, estéreis,
E depois, uma equipe interesseira, interessada por situações, joga uma lei e fala para nós, engole. Entendeu? Só que eu não engulo. Eu não dou conta de engolir. Para isso eu tenho estômago fraco. Apesar que eu como até pedra, né? Sopa de pedra, meu estômago. Quando eu não como carne, eu tenho uma digestão muito boa, muito tranquila. Não é? Mas isso eu não engulo. Assim como Jesus Cristo não engoliu. Então, se quer engolir as coisas fáceis, você não encontrará o caminho de Jesus Cristo. E vai ficar no sistema. Então, nós temos que buscar e viver a verdade. Passar para Alexandre. Ela vai nos mostrar o caminho. Boa sorte. Boa noite, irmãos queridos, novamente, né? Boa noite. Então vamos acelerar nosso pensamento agora, né? Porque não são só as crianças que estão aceleradas, não, os nossos também são, né? Então hoje, nós aqui reunidos, em nome de Cristo, vamos então refletir sobre um caminho para tranquilizar nossos pensamentos, tranquilizar a nossa vida, que não há outro caminho a não ser o amor. E no dia de hoje, nós vamos falar no Evangelho de João, onde Jesus, o mestre por excelência, nos fala que o fruto do discípulo é o amor. Jesus nos convida a estarmos unidos junto a Ele. E que essa união, ela se dá através da abertura de nosso coração para acolher a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus em nós serve como um norte, um guia para nossas tomadas de decisões inteligentes e não pelo sistema. E Jesus também nos revela que a glória do Pai ela se manifesta quando os seus discípulos eles produzem frutos abundantes. Que frutos são estes? Frutos da bondade, da caridade, da humildade, principalmente o fruto do amor. E ele também fala da alegria plena, que ela só se conquista através do cumprimento, da obediência dos mandamentos divinos. O mandamento que refere-se ao tema de hoje, que é o amor, ele é simples, mas ele é muito desafiador. Porque Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E não há amor maior do que aquele amor que se doa, de se colocar no lugar do outro. Então hoje nós vamos juntos refletir como que estes ensinamentos de Jesus podem então refletir em nossa vida. Adaptá-los à nossa vida, na nossa vida diária, cotidiana, nas nossas relações e na nossa caminhada espiritual. E também compreender que para ser discípulo de Jesus, primeiramente nós precisamos aprender a amar. E este amor que Jesus fala nessa lição é o único fruto que permanece em nós e que nos faz aproximar de Deus. A lição de hoje vem do Evangelho, segundo São João, da Bíblia Sagrada, no capítulo 15, versículos de 7 a 17, onde Jesus fala que o fruto do discípulo é o amor. Olha que grandiosa lição que Jesus nos trouxe nesse dia de hoje. Ele inicia dizendo assim: se vocês ficam unidos a mim e minhas palavras permanecem em vocês, peçam o que quiserem e será concedido a vocês. A nossa união com Jesus, ela não se dá de forma externa e nem através de rituais. A nossa união com Cristo, ela se dá através da sintonia de cada um de nós, de cada ser, com os ensinamentos de Jesus e as vibrações que esses ensinamentos praticados criam em nós. A palavra dita nesse pequeno trecho é o Evangelho. E de que adianta nós lermos o Evangelho, a Bíblia, ou qualquer outro livro que fale sobre os ensinamentos de Jesus, se nós não a vivenciamos? Qualquer conhecimento que nós tenhamos, se não o praticamos, ele fica infrutífero. E essa prática destes ensinamentos é o que vai nos dar, né, o guia, o caminho a seguir na nossa caminhada terrena, diária, e as decisões tomadas de forma inteligente, racional. E a prática desses ensinamentos, para nós, é simples, mas é desafiadora, porque a gente tem que amar todos os dias, né? E permanecer em Jesus nada mais é do que praticar e vivenciar esses ensinamentos diariamente, cultivando o amor, a humildade, a fraternidade, em todas as nossas atitudes diárias.
Ele fala no final desse trecho que tudo que a gente pedir será concedido. Tem um mas, né? Porque se a gente for pedir da forma que nós compreendemos, será um pedido egoísta, um pedido cheio de caprichos, aí a gente não é atendido e fala, não, Deus não escuta a gente, não. O pedido que ele fala, ele tem que estar alinhado e sintonizado com as vontades de Deus. Tudo que a gente pedir de coração, com amor, será atendido em um certo momento, no momento que Deus permitir, no momento que nós merecermos e do jeito que nós merecermos. Porque muitas vezes a gente acha que merece uma coisa, mas a gente não merece. E será nos concedido de acordo com aquilo que nós fizermos na nossa caminhada. Porque Deus sabe muito mais do que nós precisamos do que nós mesmos. Nossos quereres, né, são muito egoístas ainda. Nós estamos muito materializados na questão do pedido. E ele continua assim: a glória de meu Pai se manifesta quando vocês dão muitos frutos e se tornam meus discípulos. A glória do Pai, ela não necessita de palavras vazias. Ela não precisa de palavras vazias. Ela precisa de corações que se transformam em fontes de auxílio. Então, para ser discípulo de Cristo, primeiramente, nós temos que querer. Nós temos que disponibilizar o nosso coração a ser uma fonte de auxílio, colocando estes ensinamentos na prática da nossa vida diária, estando sempre buscar mais conhecimento sobre a lei de Deus. Nós nunca sabemos de tudo e sempre temos algo mais a aprender. E sempre é na prática, é sendo útil, é sendo este fruto que Jesus quer que nós sejamos. Um exemplo simples. Imaginemos uma pessoa que está saindo para o trabalho e, de repente, ele vê um idoso ou uma pessoa com dificuldade de carregar sua sacola de compras e ele decide parar o trajeto e auxiliar. Pega as sacolas, auxilia essa pessoa a ir até a sua casa, onde for, e depois segue seu caminho. Esse simples gesto de parar, de dar atenção, de ajudar, é o fruto sendo, então, colocado em prática. Frutificando. É o amor de Cristo na prática. Que é grandioso aos olhos dos homens da humanidade, mas aos olhos de Deus é imenso. Porque Deus está enxergando naquele coração a vivência real do Evangelho. E em todas as atitudes que nós tivermos na nossa vida diária, atitudes em benefício do outro, nós estaremos, então, manifestando a glória do Pai. Assim como meu Pai me amou, eu também amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecem aos mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeci aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu disse isso a vocês, para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Jesus afirma que, como o Pai nos amou, Ele também nos ama. E Ele nos convida a permanecer nesse amor através da obediência dos mandamentos. Obedecer na visão espírita não é uma submissão cega. É a vivência, é a prática destes ensinamentos. Então, obedecer nada mais é do que a aceitação inteligente da lei de amor. Nós, aceitando que a lei de amor é a que rege o universo, nós então entenderemos que os ensinamentos de Cristo são um manual de funcionamento da nossa alma. Porque se nós colocarmos este manual de funcionamento em prática, tudo nós conseguiremos de forma mais racional, mesmo que com dor e com sofrimento, nós entenderemos que tudo que chega a nós como dificuldade, como dor e sofrimento, é como uma forma de aprendizado para a gente colocar em prática os ensinamentos e então fazendo a nossa evolução espiritual. Ele disse que a alegria dele estará em nós e será completa. Para nós espíritas, nós entendemos que a verdadeira felicidade, ela não se conquista através da busca material. A verdadeira felicidade para nós é a paz da consciência, é a paz do espírito que só se conquista vivenciando o amor. E essa alegria que Jesus fala é o fruto dessa vivência do Evangelho. Aqueles que fizeram uma caridade sincera, sem querer nada de troca,
voluntariamente, né, sem precisar de lights, eu preciso ir lá e fazer a caridade, uma caridade que foi espontânea, depois, a gente sente uma alegria tão grande depois que nada a gente não consegue expressar essa alegria. Não sei se vocês já passaram por isso, mas nós que sempre tentamos buscar esse caminho de Jesus, já sentimos algumas vezes essa alegria que é impossível, né? A gente só fala assim, nossa, gratidão, né? Gratidão. Gratidão para nós, como o Geraldo fala, então, para trabalhar cada vez mais em busca de aquele que faz, recebe. Então, se a gente faz o bem, nós receberemos o bem de volta. Aí fica a seguinte pergunta para a gente. Será que nós estamos vivenciando este amor de Cristo? Estamos permanecendo neste amor de Cristo na nossa vida diária? Para estar no amor de Cristo, nós precisamos estar, então, praticando os ensinamentos. Será que nós estamos colocando alguns dos seus ensinamentos na prática? Porque Jesus nos disse aqui no final, amem-se uns aos outros assim como eu vos amei. E o amor do Cristo é um amor incondicional. Ele não amou somente os bons ou seus amigos, ele amou também os seus inimigos. Ele amou aquele que o crucificou, que o traiu, que o abandonou. E é esse amor que Cristo quer que nós praticamos. Independente daquele que chegue até nós, que nós possamos então auxiliar. Seja um amigo, seja inimigo, que seja um desconhecido. Ele não quer que nós tenhamos um amor seletivo, que é o amor de família, amor de amigo, mas o amor universal. E se nós, então, praticarmos este amor que Jesus nos ensina, nós estamos, então, praticando a caridade na sua expressão mais pura. Caridade é amor em movimento. Caridade na sua expressão mais pura é benevolência, indulgência e perdão para com o nosso próximo. E ele continua assim. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que estou mandando. Eu já não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Eu chamo vocês de amigos, porque eu comuniquei a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Para nós, espíritas, dar a vida não é somente um sacrifício físico, mas também doar-se diariamente. Afastando um pouco da nossa vida o egoísmo e dedicando tempo, coração, energia, amor ao nosso próximo. E esse amor se traduz em renúncia, se traduz em serviço, se traduz em solidariedade. Ele nos chama de amigo. Então, quando ele nos chama de amigo, ele nos retira da posição de servo e nos coloca na posição de intimidade, de confiança. Porque o amigo participa, o amigo compartilha, ele caminha junto na jornada. Então, quando ele nos chama de amigo, ele nos convida a sermos colaboradores da obra divina aqui na Terra, transformando, então, o mundo em um lugar melhor. Ele disse também que comunicou tudo o que ouviu do Pai e que também passou isso para nós. Lógico que na época ele passou o que a humanidade e os povos daquela época conseguiam suportar, porque muitas coisas eles não suportariam e nem aceitariam. Mas ele deixou também comunicado que enviaria o Consolador prometido, o Espiritismo cristão, que continuaria essa comunicação, complementando o que ele havia dito na época que ele esteve conosco. E o Espiritismo cristão, ele complementa esses ensinamentos de Jesus, trazendo para nós as causas das aflições, a natureza do mundo espiritual e a lei da justiça divina. E como o Consolador prometido nos traz muito conhecimento, este conhecimento nos liberta. E como amigos de Jesus, nós temos que, então, compartilhar este conhecimento, levar este conhecimento àqueles que ainda estão distantes da verdade do Criador. Ajudando, auxiliando e também instruindo. Voltando à questão de dar a vida, se a gente analisar hoje, dar a vida para uma pessoa literalmente morrer, não tem necessidade, né? Porque já sabemos aqui que dar a vida a alguém é doar o nosso tempo
auxiliando aquele que precisa. Mas na história da humanidade, nós já vimos várias histórias de pessoas que deram a vida literalmente em favor do outro. O maior deles, para nós, foi Jesus. Mas tem uma história interessante que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que é verídica, que eu trouxe para mostrar sobre essa questão de ser um fruto do amor, doando a sua vida literalmente. O ano era 1941. O mundo vivia o horror da Segunda Guerra Mundial. O personagem dessa história chama-se Maximilian Kolbe, Padre Kolbe. Ele era um padre polonês que foi capturado e enviado para o campo de concentração de Auschwitz, que fica ao sul da Polônia. Os campos de concentração, naquela época, eles tinham um único objetivo: desumanizar os prisioneiros. Porque eles perdiam seus nomes e viravam números. E o amor se transformava em puro instinto de sobrevivência. Em julho daquele ano, um dos prisioneiros da ala do padre Kolbe conseguiu fugir. E como forma de punição, de amedrontar os outros prisioneiros, o comandante daquele batalhão, daquela ala, pediu para chamar todos os prisioneiros e escolher 10 para serem enviados para o bunker da fome. Bunker da morte. Este bunker, ele era uma cela subterrânea, onde os prisioneiros ficavam ali, sem comida e sem bebida, definhando até a morte. Então, colocaram todos os prisioneiros e ele pediu para escolher aleatoriamente 10. De repente, escolheu um chamado František. E ele começou, então, a gritar de desespero, chorar, soluçar, dizendo o que seria de sua mulher e de seus filhos, porque eles não tinham mais ninguém além dele. Eles não tinham mais família. Como eles sobreviveriam se ele fosse para o bunker da morte? O comandante e os soldados pouco importavam, porque para eles, os prisioneiros eram muito menos do que animais. Mas, de repente, aconteceu algo que nunca havia acontecido naquele campo de concentração. Um homem magro, de óculos, saiu da fila daqueles que não foram escolhidos e foi em direção do comandante. Aquilo para o comandante foi uma audácia tremenda, porque quem era aquele homem que decidiu sair de onde estava e vinha em direção dele? Ele até falou com ele com um tom de nojo. Eles tinham nojo dos poloneses. Eram os alemães com os poloneses. E o padre Kolbe, que era este homem magro, de óculos, disse calmamente para ele: Senhor, eu sou um padre católico, velho, sem família, e quero morrer no lugar deste homem. O comandante e os soldados, para eles pouco importavam. Para eles iam morrer de qualquer maneira, então eles aceitaram a troca. E encaminharam os 10 para o bunker da morte. Testemunhas dizem que este bunker era um lugar terrível. Todos que passavam próximo dele só ouviam gritos de horrores, de morte e de maldição. Mas com aquele grupo que lá estava, o bunker se transformou. Quando passavam próximo desse bunker, eles escutavam um homem liderando outros a orar e cantar hinos em louvor a Cristo, a Deus. Então o padre Kolbe, ele não morreu como um criminoso, ele morreu como um amigo que cumpriu uma missão. Eles ficaram nesse bunker por mais de 10 dias, por mais de 2 semanas, na verdade. E foram, um por um, partindo, serenamente. E padre Kolbe foi o último a morrer. Ele manteve-se firme, permanecendo no amor de Cristo até o fim. František, que foi o que foi salvo pelo padre Kolbe, sobreviveu à guerra. Ele viveu 95 anos, até 95 anos de idade. E ele dedicou, a sua vida a percorrer pelo mundo, contando a história daquele amigo que dedicou a vida dele para ele. Ele disse que todas as vezes que via os seus filhos e os seus netos, ele lembrava do fruto do sacrifício do seu amigo que ficou lá naquele campo de concentração. Nós, hoje, não precisamos fazer isso. Nós podemos auxiliar qualquer pessoa que chegar próximo a nós. Aquilo que der vontade em seu coração, faça. Não esqueça o relógio. Às vezes, aquele momento é o momento da sua vida, da sua mudança, da sua virada de chave, de passar a ser um discípulo de Cristo. Entender aquela alegria que vai dar em você depois de fazer o bem a alguém que esteja necessitando.
Não foram vocês que me escolheram, mas foi eu que escolhi vocês. E eu os destinei para ir dar o fruto, e para que o fruto de vocês permaneça. Quando Jesus disse que nos escolheu, ele não nos escolheu como forma de privilégio, mas sim de responsabilidade. Porque todo discípulo de Cristo, ele tem a obrigação de auxiliar, a colaborar na obra divina, semeando o bem, praticando o amor que foi trazido através dos seus ensinamentos. Não há outro caminho. Nós, espíritas, sabemos que todos nós viemos com alguma missão, uma tarefa espiritual a fazer. A gente não sabe se é no lar, se é no trabalho, na comunidade. Ou seja, em qualquer lugar que nós formos, nós temos, então, que semear o bem que nós temos conhecimento hoje. Nós não podemos mais detestar a ignorância, porque nós sabemos que precisamos seguir os caminhos de Jesus, sendo discípulos do seu amor. O Pai dará a vocês qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. O que eu mando é isso: amem-se uns aos outros. Mais uma vez, ele nos diz que tudo que nós pedirmos nos será, então, concedido. Só que não adianta somente pronunciar palavras. Nós precisamos, então, vivenciar e agir de acordo com os ensinamentos de Cristo. Se as nossas súplicas, se as nossas orações estiverem alinhadas no amor, na fraternidade, na caridade, elas serão atendidas. Por quê? Porque nós estaremos, então, refletindo a vontade divina. Nós temos o conhecimento que a oração é a única ponte que liga o nosso coração ao plano espiritual. Ou seja, liga a criatura ao Criador. Só que essa ponte só se sustenta se ela tiver o amor, se ela tiver verdadeiramente um pedido em busca do aprimoramento do ser. Não adianta a gente pedir algo material se o que a gente precisa é algo espiritual. Nós esquecemos que nós estamos na matéria, mas nós não somos da matéria. Estamos aqui vivendo como forma de aprendizado, mas somos espíritos eternos. E se nós não permanecermos no bem, neste amor que Cristo nos apresenta, através da Bíblia Sagrada, através do Evangelho, através dessa prática diária da caridade, é o único caminho que nós teremos de sair deste mundo acelerado, deste sistema, e se a gente for direto pelo sistema, a gente, não vou nem falar o caminho que nós vamos cair, o lugar que nós vamos cair. Se quisermos, então, evoluir nessa encarnação, evoluir nessa oportunidade do aprendizado, do espiritismo cristão, das leis naturais de Deus, nós então precisamos vivenciar o amor. Foi nos dado o ensinamento, foi nos dado a oportunidade. Basta então que cada um de nós queiramos ser um discípulo de Jesus através da frutificação do teu amor, multiplicando esse amor, permanecendo também neste amor. Amém? Amém. Volta a palavra para ele. Parabéns. Chuvinha de luz para ela, vamos? Obrigada. Agora nós já estamos evocando a tempestade de luz, né? A coisa está ficando tensa para os cristãos, né? Os cristãos fiéis, né? É muito fácil ser cristão, por conveniência e com a oportunidade, né? Nós sabemos muito aí que as ofertas são amplas, né? Que oferecem milagres de todas as formas. E a gente sabe que a caridade é o amor em movimento. É o manifesto do amor. Não basta falar que ama, não basta a gente, sabe, convencer a nós e as pessoas que amamos, se não houver a prática da caridade. Eu gosto muito de um exemplo que há muitos anos eu venho dizendo, é sobre o ciclo da borboleta, né? Um dos mais fascinantes ciclos é o da libélula. Se você tiver aí uma curiosidade, vai lá no Google, no YouTube, e coloca lá o ciclo da libélula. É um dos mais fascinantes do planeta Terra.
é o ciclo da libélula. Ele é fascinante. Mas o da borboleta, ela é muito interessante, porque a borboleta, antes de criar, de transformar-se na sua beleza toda, naquela metamorfose, ela é um feio e repugnante lagarto. E escolhe determinado local e ali passa a comer, comer e comer. É o símbolo da materialidade. Então, aquela lagarta preguiçosa e gulosa não se importa com nada. Ela vai comendo e comendo. E chega num estágio que ela se enclausura, não é? E ali fica na solidão. Nós poderíamos fazer uma comparação sobre isso nas pessoas que vivem a vida mundana e depois chega num estágio que a vida não está oferecendo mais prazeres, porque o nosso corpo ele é limitado. Então tudo, a natureza nos limita. Então a pessoa ela só vai até determinado ponto. Então não tem jeito. Então esse ciclo parece, da lagarta, parece daquelas pessoas que vai se enclausurando aí dentro do seu próprio casulo, né? E se fecha dentro de si mesmo. Só que conosco isso termina muito errado, não é? Nós não transformamos de um corpo que rasteja caminhando em duas pernas. A lagarta tem mais de, né? Nem mais do que nós, duas pernas, né? Bem mais do que nós. Então, e ela se transforma numa borboleta. Nós, claro, vamos sair desse escafandro, desse casulo, que é esse corpo físico, e vamos voltar à parte espiritual. Aí vem uma parte mais complexa, porque a borboleta sai de um repugnante, entre aspas, né? Só dando entendimento, eu não tenho repugnação nenhuma com lagarto. Na verdade, uma vez nós fizemos uma aposta, quando eu era adolescente, eu comi um, mas veio, né? Como eu sempre fui homem de palavra, nós fizemos lá um desafio, eu falei, se você comer um lagarto, eu como. Eu peguei e falei, então você vai comer, eu comi. E o caboclo não comeu, né? Então eu sempre fui homem de palavra, mesmo quando criança. E o caboclo não comeu. Então ele deixou uma história muito ruim na vida dele, né? Um descumprimento da palavra. E eu deixei um orgulho para mim mesmo, que foi repugnante o gosto do lagarto, que me deu um mal-estar muito grande por algumas horas. Então, nessa transformação, para mim não é repugnante, é só forma de falar. Então, nessa transformação, nosso corpo físico retorna, transforma-se, né? Nessa metamorfose do corpo material e voltamos ao corpo espiritual. A borboleta é diferente. Então, naquele processo da lagarta, ela tem um esforço sobre-humano, ela tem que fazer um esforço muito maior do que a sua própria capacidade de lagarta. E nesse esforço, ela vai movimentando forças energéticas. Ela vai fazendo ali a metamorfose. Se alguém a ajudar, ela não conseguirá bater as asas. Ela não voará. Ela tem que fazer aquilo na condição de si própria. Então, o que me encanta nessa metáfora e nessa comparação é nós mesmos que temos que fazer o esforço em nós. No campo da evolução espiritual, ninguém nos vai ajudar. Cristo nos ensinará o caminho, mas Ele não nos aliviará o fardo. Ele nos dará força para carregar o fardo, mas não vai carregar o fardo por nós. Então, quando nós falamos que é compensador, mas não quer dizer que seja fácil. E nós vemos a humanidade hoje sem forças para essa transformação. Nós vemos que não é só de hoje, e quando uma pessoa procura sair do ciclo familiar, religioso, imediatamente ele é atacado, desprezado, e até, pasmem, muitas mães fazem magia negra para seus filhos voltar para casa. Você não acredita nisso? Eu vivo isso 30 anos. Tem 30 anos que eu vejo isso. E principalmente se o filho vai, sabe? Eu conheci um cara que falou assim, meu filho pode virar ladrão, pode virar gay, pode virar até espírita, mas eu não quero que ele seja evangélico nunca. Esse cara é hoje evangélico. Entendeu? Pode ser até espírita. Mas presta atenção nessa. Né?
Compreende? Então, quando nós vamos buscar o caminho da salvação, ou seja, na transformação, na metamorfose do mundo na matéria para o ser espiritual, ainda que na matéria, todas as armas serão apontadas para aquela pessoa. Então só resta a pessoa encontrar com Cristo, e aqui está a palavra dele, ele diz, eu escolhi vocês. Porque Cristo falou que vai ficar conosco até a última ovelha do seu rebanho. Nós somos 30 milhões de pessoas. Agora, uma coisa, inevitavelmente, você vai para Cristo. Você pode escolher agora ou daqui 10 mil anos. Só que desse período do hoje, para que 10 mil anos, você vai só encontrar dor e sofrimento na metamorfose que inevitavelmente será feita em sua vida. A oferta, se você já chegou a adentrar dentro de uma casa espírita e está escutando essas verdades em Cristo, é agora. Assim como ele disse para Públio Lentúcios, ou você modifica agora, ou só daqui 2 mil anos. Ele não quis. Públio Lentúcios, senador de Roma, ele não quis. Ele não se transformou. A mulher dele se transformou, e é daí que nasceu aquela música, Alma Gêmea da Minha Alma, que tem aqui no Evangelho, no nosso cenário. Né? A música 4. Foi Públio Lentúcio que fez para sua esposa, Lídia. Então Jesus falou, você transforma agora, e ele conversou com Jesus. Jesus curou a filha dele de lepra, e a mulher dele morreu na arena, devorada pelos leões, e ele sentado, batendo palma com os governantes do Oriente Médio, da Palestina e daquelas regiões. Na Palestina não, porque na Palestina não existia, né? Aliás, só mudou de nome. São mudanças de nome. Muda de nome mais do que tudo. Então, na época, eram os persas, né? Depois, agora é Irã, Iraque, tá entendendo? Então, assim, e aí, ele viu a esposa dele ser devorada, porque ele escolheu Roma, os contentados, a esposa escolheu Cristo. Na outra encarnação, ele veio como escravo, e assim veio sucessivamente em dores e sofrimento, até completar os 2 mil anos, quando ele veio como mentor de Francisco Cândido Xavier, o Emmanuel, né? Ele foi padre, ele foi isso, foi aquilo outro. Foram 2 mil anos de tropeços. Mas depois, agora, de mentor, ele não precisa nascer mais na face da terra. Passou-se os 2 mil anos que Jesus ofertou para ele, de transformação. E você quer transformar quando? Aí está a oferta de Cristo, não nós. Nós passamos aquilo que Cristo nos ensina. Cristo me escolheu, Cristo escolhe você. E você escolheu Cristo? Ou você vai escolher ser largado? Ou você quer ser borboleta? Escolhe. O caminho é o amor. O fruto do amor, a caridade. Sem caridade, olha, acabou aquele negócio de bater o joelho no chão e falar que você tem fé, que você é devoto, você vai em Trindade, você vai fazer o caminho de Compostela, você vai na Nossa Senhora de Fátima, você vai aonde? Não tem, isso aí é devoção, não acabou, é a hora da salvação. Devoção não vai te levar mais para lugar nenhum. Você pode ser devoto, mas tem que ser devoto em prática. Está entendendo isso? Se for só devoto na materialidade, é uma fé morta. A fé morta não salva ninguém. A fé tem que ser, né? Em obras. A obra é a caridade. Começar dentro de casa. Muita gente pergunta, mas como eu faço caridade? Mas dentro de casa. Coloque-se no nível da sua casa, do seu lar, da sua família. Tu é filho? Age como filho. Respeite sua mãe como mãe. Teu pai como pai. Compreende? Tu é mãe? Ame teu filho como filho. O teu filho não é seu. Filho de Deus. Não é seu. É pai? Tu é os ombros largos. Tu é a força. A mulher, o amor. Então, vai lá no Evangelho, não precisa ninguém ensinar isso. Aqui no Evangelho. Agora, se for determinação, porque juntam grupos de pessoas lá em ar-condicionado, bebendo vinhos de 15 mil a garrafa, né, comendo lagostas e frutas e polvo, e ali decide, não pode matar uma cascavel, é um exemplo. Aí uma cascavel entra dentro da sua casa, seus filhos estão lá, aí você, show cascavel, show cascavel, show cascavel, não é? Entendeu? A lei manda, não posso matar, ela está indo para o rumo do teu filho, aí, meu Deus, ela vai matar, mas eu tenho que obedecer a lei, o que você vai fazer? Eu te falo, ela não vai viver mais 1 minuto. Você entendeu? Ela não viverá 1 minuto, que se dane a lei, filho. Que lei?
Então nós temos que fazer uma interpretação da vida real, da vida espiritual, da fé. Compreendeu isso aí? É isso que nós estamos buscando vivenciar, acordar. O Espiritismo veio, é a terceira revelação, para nos salvar dessa ilusão que a humanidade está ofertando. Interesses pessoais. Aí, quando você vai tomar uma decisão, sempre vai ficar sobre uma questão material. E aí você despreza aquilo que é amor, aquilo que é espiritual. Você despreza. Por quê? Porque aquele que estiver vivendo pelo sistema não vai conseguir ter uma decisão de amor, de Cristo. Aí precisa do quê? Ler o Evangelho, praticar o Evangelho. E a única forma que nós praticamos o Evangelho, lendo, né? Lendo e praticar, é a caridade. Aí, enquanto eu caminho, coloque sobre o primeiro plano da sua vida o amor. O amor incondicional. Mãe, a minha namorada vai ter um filho. Tem jeito de ser cuidado para mim? Tem, claro, lógico. Pronto, isso não é amor. Filho, eu te amo demais. Eu transferi esse amor para a minha neta, para o meu neto. Pronto, você não está praticando amor. Falou, meu filho, eu te amo demais. Vou amar tua filha demais. Mas vai construir uma casa para você? Casa com ela. Então eu vou para a casa da minha sogra. Vai com Deus. Está compreendendo? Então, isso é uma aberração quando as pessoas interpretam de forma material. E aí, muitos dizem, nunca mais volto naquela casa. Aí vai lá escutar um que está falando, você cuida do seu neto, do seu filho, dos cachorrinhos dele, papagaio, periquito, da pulga do cachorro. Eu não vou matar a pulga do cachorro, não, vou cuidar. Tá bom, pronto. Paga, dízimo. E daí, troca material. Falar o que você quer escutar. Cristo foi extremamente rebelde ao sistema. Foi por isso que ele foi crucificado. Então não é fácil, mas é a única forma de nós sairmos daqui. Você está aqui achando que você passou a vida pode estar muito boa, financeiramente, mas nós temos que entender que em décadas e encarnações se troca de lugar. E como que vai ser a sua encarnação futura? Vai nascer lá no Irã? Na Etiópia, lá no Nordeste, vai lá nascer lá no fim do mundo, na Amazonas, lá no Ribeirinho. Aonde? Aonde vai nascer? Está esquecendo disso. Então nós precisamos sair desse ciclo e para o planeta, para um lugar melhor, ou transformar aqui para um lugar melhor. É isso. E o único caminho, Alexandre nos apresentou, é o amor em movimento. Amém? Alguém quer falar algo, dizer algo, perguntar algo? Vamos fechar nossos olhos. Agradecer a Deus por esta noite maravilhosa. Obrigado, Senhor. Rogar a misericórdia divina que abasteça nossos corações, que acalma nossa mente, que pacifique nosso espírito. Obrigado, Jesus. Que a luz da sabedoria possa brilhar, Senhor, sobre nossos caminhos, nas decisões, Senhor, que vão aparecendo no curso da nossa caminhada. E que esta sabedoria, Senhor, possa acasalar com teus ensinamentos na vivência do teu evangelho de amor. Abençoai, Senhor, o retorno de nossos irmãos aos seus lares. Cubra-os com as tuas verdades. Desperta-os. E assim, Cristo, confiando que tu estás em nós, e que possamos estar em ti, entregamos em tuas mãos nossas vidas e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós hoje sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Roga nosso Senhor Jesus Cristo que acompanhe o retorno ao lar. Peço sempre paciência, porque o culto da nossa casa é 1 hora.
Isso é por determinação minha. Talvez algumas pessoas fiquem ofendidas pelo tempo. Mas se uma partida de futebol tem 90 minutos, eu acredito ainda que eu tenho tempo ainda para apresentar vocês a Jesus Cristo. Em vez de apresentar Cristiano Ronaldo, Messi, né? Eu estou por fora dos jogadores. Esses dois aí que já tem muito tempo que vem falando deles, né? Então, mas faça uma introspecção sobre isso. Quanto tempo você gasta que você está jogando fora na matéria? E quanto tempo você está perdendo de não encontrar, obedecer e buscar Jesus Cristo? Né? Isso vai contar na sua história do futuro, principalmente a hora que você chegar no espaço-tempo que não marca mais o tempo. Entende? Um dia você vai entender isso. Nós entendemos, eu entendo, porque eu sou médium, e eu recebo espíritos que têm 10 anos, 20, 100 anos, 200, 300 anos que já morreram. E está no espaço-tempo sem transformar sua dor e sem transformar sua existência. Compreende? Às vezes espíritos até milenares. Espíritos que não têm a condição nem de corpo físico mais. São os estados de licantropia, de zoantropia. Né? Então, esses espíritos já perderam alguns até a forma humana. Então, eles estão presos no espaço-tempo por suas escolhas e não quiseram dar algum tempo para Jesus Cristo. Aproveitavam na matéria. Compreende? E há sempre a escolha nossa. Pedro negou Cristo 3 vezes, arrependeu e voltou para Cristo. Judas Iscariotes? Não voltou para Cristo. Só 1500 anos depois. Tá aí os exemplos. Amém? Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus.